Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael, do curso de Engenharia de Produção da FAENG UFMS. Dando continuidade ao tema mapeamento de processo, neste vídeo irei apresentar teoria sobre fluxograma de processo, um modelo esquemático que permite o entendimento global e compacto dos processos de produção. Como comentado, o fluxograma é uma representação gráfica e esquemática dos processos. Ele auxilia no entendimento das sequências das atividades, dos fluxos dos processos, podendo ser atividades de transformação, inspeção, movimentação, estocagem, processos decisórios, de todos os itens que fazem parte do processo de produção de produtos e serviços. Além disso, melhora e cria um entendimento comum do processo ao registrar as sequências de maneira fixa e constantes de trabalho, possibilita então um melhor entendimento, facilita a padronização do trabalho, torna claros os passos para a realização do trabalho, para a realização de treinamentos. Então, nessa identificação das etapas, a ordem facilita o entendimento, facilita o treinamento e a padronização dos itens envolvidos no processo. E um fluxograma de processos também ajuda na identificação de oportunidades de melhoria e possibilidades de resolver problemas no processo. Então, ao analisar um fluxo, ao analisar etapas de um processo, é possível ver a complexidade, possibilita identificar desperdícios, possíveis atrasos, ineficiências, filas de produtos em processo ou estoque de materiais a serem processados. Então, tudo isso é possível por meio de um fluxograma de processo. Então, ele irá possibilitar uma análise melhor para formular o problema, tentar organizar as ideias e informação e apresentar uma solução, seja ela qual for o tipo de melhoria que pode ser proposta. Bom, por ser uma representação gráfica, ela é composta por conjunto de símbolos. Temos a primeira relacionada à administração científica, usado mais na parte de estudos dos movimentos, onde um círculo representa a operação, ou seja, atividades que vão agregar valor ao produto, atividades que fazem parte do processo, como montagem, desmontagem, fabricação, embalagem, entre outros itens. A inspeção é representada por um quadrado, então, comparação quantitativa ou qualitativa em relação aos padrões estabelecidos, em relação à qualidade esperada, em relação ao que se espera, né, após uma certa etapa do processo. A seta, o transporte ou movimentação de algo, então movimentar materiais entre estações de trabalho, entre postos de trabalho, movimentar pessoas também e representar esses deslocamentos ao longo de uma linha de produção. O D alongado seria uma espera ou atraso, então é um momento que o material vai esperar em um determinado ponto para ser processado, né? Então pode ser lá um lote de materiais em processamento, aguardando a sua vez de entrar na máquina para ser processado. E um outro, o triângulo de ponta cabeça, seria o estoque ou armazenagem. Então é aí, esse estoque é o oposto da espera anterior. Aqui é armazenar, estocar produtos acabados, armazenar, estocar matéria-prima, documentos, entre outros itens. A outra grupo de simbologia, tecnologia da informação, é uma notação usada no modelo de gestão de negócios, né, de gerenciamento de processos. Então, são ícones padrões para o desenho desses processos, muitos deles usados pelos softwares da área, né, de mapeamento. Nós temos itens em comuns, como a espera ou demora, também representado pelo D,
o estoque ou arquivar o triângulo. Aí algumas alterações, atividades são os retângulos, né, que representam a execução do trabalho, sendo essa atividade de qualquer natureza. O oval é o terminal, ou seja, indica os limites de início ou fim de um processo. Então, de acordo com o que for representado dentro do símbolo, né, a palavra dentro do símbolo. O conector, que é um círculo, indica entrada em outro fluxo ou continuação em uma nova página. É uma forma de quebrar o mapeamento para organizar melhor dentro do espaço disponível. A seta, linha de fluxo, indica o sentido e a sequência das fases do processo. E, por fim, o triângulo, que é o processo decisório. Então, verificar, checar situações, tomar decisão de continuar ou retornar. Então, é aquele ponto que vai se bifurcar em dois ou mais caminhos, né? E o trajeto vai ser tomado em relação à resposta que vai aparecer dentro desse losango. Então, com esses símbolos, a gente vai desenhar o fluxograma de processos seguindo uma certa ordem lógica. Então, primeiro, determinar o nível de abrangência, o nível de priorização que será dado, o grau de detalhamento, quem estará envolvido, né, nesse processo, e colocar as pessoas certas, né, no levantamento dessas informações, seja ele fornecedores, cliente, pessoal de apoio, pessoal administrativo, seja quem for. Definir o objeto de estudo, assim como o tipo de trabalho do processo, então a finalidade, né, qual que é o objetivo e qual que é o objeto, o local que será analisado. Escolher pontos bem definidos de início e fim. Então, é necessário conhecer quando se inicia um processo e quando finaliza. O uso do CIPOC nessa etapa auxilia nessa delimitação e, além de, facilita também o entendimento do todo, né? Cobrir todos os elementos que se deseja estudar naquele processo. Então, o CIPOC é uma ferramenta que irá auxiliar no desenvolvimento de um fluxograma de processos. Levantar o fluxo, né, de processamento, definir as etapas, as atividades, a ordem sequencial. Então, qual vai ser ali a sequência lógica de se realizar as atividades. E coletar dados e características suplementares, né? Então, seja características essas de processo, atividades, componentes, coisas ou elementos que irá agregar valor, né, na ferramenta desenhada. Além disso, utilizar corretamente a simbologia, seja qual for, né, a parte da administração científica ou tecnologia da informação. Então, usar de forma correta. Construir esquematicamente o processo, né? Então vai traçando linhas, o fluxo, usando símbolos, parte de um rascunho e depois vai melhorando para tentar aprimorar. Hoje em dia, com softwares, ajuda e auxilia muito nessa montagem. Acrescentar informações suplementares desejáveis, né? Então, elementos que auxiliarão, né, no esquema básico que está sendo formado, documentos que entram ou que saem, informações necessárias, etapas, né, entre outros itens. Checar e comparar com o processo real, então buscar melhorar o processo, comparar com o que está sendo realizado efetivamente, do que aquilo que foi desenhado, para verificar possíveis melhorias, possíveis exatidão naquilo que foi levantado. E, por fim, computar e sumarizar, né, finalizar as informações mais importantes, de acordo com os critérios de avaliação, datando, referenciando o fluxograma do momento que foi realizado e para usos futuros, né, para buscar elencar possíveis pontos de melhorias no futuro, de acordo com o avanço do processo, ou a tecnologia, mudanças de funções, entre outros itens aí que possam impactar de alguma forma.
Temos alguns tipos de fluxograma para representação dos processos. A gente pode ter fluxograma linear, que justamente começa no estoque de matéria-prima, é movimentado essa matéria-prima por várias operações, é feita uma inspeção e depois vai lá armazenar o produto acabado. A gente pode separar por setores, então, pensando no processo produtivo, os setores da empresa. A gente pode pensar também essas raias, vamos dizer assim, por pessoas responsáveis, por departamentos responsáveis, entre outros itens, que vai auxiliar quem é responsável por qual atividade. A gente pode ter a somatória de fluxogramas de linha de montagem, então são várias linhas que vão fazer componentes que vão sendo montados até gerar o produto acabado final. E também a gente pode pensar um fluxograma de acordo com o arranjo fixo funcional da empresa, ou por meio de um mapa fluxograma, que é justamente essa fotografia da planta e a movimentação que ocorre entre as etapas, entre os elementos. Para ilustrar, né, o uso de um fluxograma, brincando com uma situação antiga, vamos dizer assim, né, que é convidar alguém para ir para o cinema nessa moda antiga, sem ser por rede social, por mensagem de WhatsApp, usando o telefone e ligando para a pessoa. Então, o objetivo é fazer esse convite. Eu começo essa operação, esse processo ligando para a pessoa. Então, eu telefono. Aí já vem um processo de decisório, vamos por assim. Se o telefone estiver ocupado, eu espero um tempo, no caso 5 minutos, e ligo novamente. Se o telefone não estiver ocupado, ele vai tocar até que alguém atenda. Então, se ela atender, eu faço uma coisa, se ela não atender, eu vou para outra. No caso do não, eu vou perguntar se essa pessoa está em casa. Se essa pessoa está em casa, ou se ela não estiver em casa, novamente, uma nova decisão. Se ela não estiver em casa, eu vou para o fim do meu fluxo. Acabou essa etapa, né? Então não tem o que eu fazer e depois de um tempo eu volto e inicio novamente. Se ela está em casa, eu mando chamar ela, né? Peço para a pessoa que atendeu chamar essa pessoa. E aqui vem o conector que eu comentei daqui vem para esse estágio, que é justamente a mesma situação se ela atendesse o telefone. Então, a pessoa chama ela, ou ela atende o telefone, assim que ela atender, eu vou convidar ela para ir ao cinema. Se ela aceitar, né, se ela falar sim, marco o local e hora, fim, e espero chegar a data e horário combinado para ir ao cinema. Se ela não aceitar, eu tento, sei lá, argumentar de alguma forma, e aí ela pode novamente aceitar ou não aceitar. Novamente, se ela aceitar, eu marco o local, se ela não aceitar, eu ligo não, e vida que segue, né, para a situação. Aqui é uma brincadeira, mas só para mostrar aqui, para fazer um convite, usando o telefone, quais são todas as possibilidades. Atualmente, por meio de mensagem, elimina várias dessas mensagens, né? Não tem várias dessas atividades, desculpa. Um outro exemplo, aqui já mais real de situações, nós temos vários processos, né, que estão ocorrendo. Então, é um esboço aqui de uma operação de suplemento e instalação de equipamentos de iluminação, onde tem a etapa de pesquisar para entrega, instalar e teste, e coleta e verificação. Ampliando essa instalação e teste, ela é composta por várias etapas, né? Então, para as informações do cliente, verifica a segurança. Se estiver de acordo, instala. Se não estiver de acordo, né, a parte de instalação e teste, retifica se é possível retificar em tempo. Se é possível, vai retificar e continua. Se não é possível, vai reportar a falha, vai informar ao cliente e retornar a base do processo. Então, retorna e reinicia. Então,
Se está de acordo, vai ser instalado, ou se não estiver de acordo, dá para retificar. Vem para essa etapa de verificação rotineira de controle. Se passou pela verificação, se sim, termina o trabalho e retorna à base, ou seja, finaliza essa etapa. Se não passou na verificação, verifica se é possível o reparo. Se não é possível, peço ajuda e aí há um novo processo, né, da pessoa na ajudar. Se é possível reparar, eu reparo e volto na verificação, verifico se passou e aí eu vou até terminar o trabalho. Então, tem aqui os retângulos com as atividades, os losangos com o momento de decisão, e os círculos com as operações nessa decisão, e a seta o retorno, né, da operação, o retorno à base, ou seja, a movimentação. Bom, por hoje era isso. Espero que tenham gostado do conteúdo apresentado. Deixem dúvidas, comentários, sugestões, críticas para discutirmos conceito, ampliar conhecimento, melhorar continuamente o material do nosso canal. Não deixem, né, de nos acompanhar no LabMai no YouTube. Em breve serão adicionados novos materiais sobre temas relacionados a fluxograma de processos, a disciplina de engenharia de métodos, a disciplina de controle e melhoria da qualidade. Até qualquer hora.